seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Você está animado? Aleluia. Você ama a palavra? Oh, glória a Deus. Deus é bom. Amém, queridos? Aleluia. Então, esse mês, nós estamos falando sobre posicionados no reino. Amém, queridos? Posicionados no reino de Deus. Então, esse mês nós estamos, todos os ministros estão passando por aqui, estão abordando e falando sobre esse tema, posicionados no reino de Deus. Amém, queridos? E quando nós estamos nesse reino, existe um sentimento, existe uma característica de personalidade que rege esse reino. E o sentimento e a característica de personalidade que rege esse reino é a humildade. Amém? Então nós vamos estar falando sobre a humildade no reino de Deus. Amém? O sentimento e a característica que rege a personalidade num outro lugar ou no outro império no qual nós estávamos é a altivez, é o orgulho, é a soberba. Então isso não pode estar em nós. Amém? Porque agora que nós fomos tirados desse império de trevas e colocados nesse reino, o que rege o sentimento e a característica da nossa personalidade agora é a humildade. Amém? E o que é a humildade? A humildade é um sentimento. Amém? E nós vemos Jesus, o apóstolo Paulo, falando em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3 e 4 e no 5, ele fala: tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele está falando de um sentimento que havia em Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos os versículos anteriores, ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade. E aí ele fala: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus tinha um sentimento de humildade. Então, humildade ele é um sentimento que estava em Cristo Jesus. Humildade também é uma característica de personalidade. Jesus ele diz: tomai de mim, que sou manso e humilde de coração ou de espírito. Amém? Então Jesus, a sua personalidade era humildade, era ser humilde. Amém? Então o sentimento de Jesus era um sentimento humilde. A personalidade de Jesus era de humildade. Então, humildade é um sentimento, humildade é uma personalidade, uma característica da nossa personalidade. Amém, queridos? Humildade não é pobreza. Amém? Porque nós podemos ter pessoas que são pobres, mas são altivas, são arrogantes, são soberbas e são orgulhosas. Amém? Mesmo sendo pobre. Amém? Então nós vemos que pobreza não quer dizer que a pessoa é humilde. E nem uma pessoa que anda suja é humildade. Porque às vezes as pessoas veem uma pessoa suja, olha como aquela pessoa é humilde. Não. A pessoa anda suja não é uma característica de humildade. É somente uma falta de higiene. Amém? Então a humildade não tem nada a ver com a pobreza e com uma pessoa que anda sujo. Amém? Nós vemos que a palavra humildade, ela vem do latim humus, que significa terra. Amém? E nós vemos que esse radical, ele tem uma conexão simbólica com aquilo que está aproximado do chão. Amém? Então, uma pessoa humilde, ela está aproximada do chão. Ela não é altiva, ela não se enche, ela não é orgulhosa,
ela não é soberba, ela sempre vai estar próximo do chão. Amém? Ela nunca vai pensar de si além do que convém, e ela vai sempre considerar o outro superior a si mesmo. Isso é humildade. Amém, queridos? Aleluia. E nós vamos ver essa humildade na vida de Jesus. Amém? Nós vamos ver essa humildade no reino de Deus. Amém? No reino de Deus não pode haver a altivez, a soberba e o orgulho. Isso faz parte de um outro império, não do reino no qual nós estamos hoje. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13. Colossenses 1, 13. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Deus é bom! Aleluia! Colossenses 1, 13. Você chegou no texto? Ele diz assim: Ele nos libertou, amém? Nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão de pecados. Então diz que Ele nos libertou, Ele nos resgatou de um império de trevas. Nós vemos essa palavra império sendo utilizada em outras passagens como autoridade. Essa mesma palavra, em outras passagens, sendo chamada não de império, mas sendo traduzida como autoridade. Nós vemos em Lucas, no capítulo 10, versículo 19, que Jesus ele diz assim: eu vos dei autoridade, a mesma palavra que império. Eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões, e em todo poder maligno, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então nós vemos que essa palavra império, em outra passagem, é traduzido como autoridade. Ok? Então quando a Bíblia diz que Ele nos libertou, nos resgatou do império, Ele está dizendo que Ele nos libertou, Ele nos resgatou da autoridade, do poder, do domínio das trevas, e nos transportou, nos removeu de um lugar para o outro, para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então observa que nós estávamos em um império, nós estávamos debaixo de uma autoridade, de um domínio, de um poder. Amém? E fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós não estamos mais no império de trevas, nós não estamos mais sobre o domínio, sobre a autoridade, sobre o poder das trevas, amém? Da influência das trevas. Amém? Hoje nós estamos no reino do Filho do seu amor. Amém? E nós estamos no reino do Filho do seu amor, porque Ele nos resgatou, Ele nos libertou. Amém? E como é que Ele me libertou? Como que o Senhor me resgatou? Pelo seu sangue. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 9 e 10. Amém? Apocalipse, versículo 5, versículo 9 e 10. Amém, queridos? Você está comigo? Oh, glória a Deus! Você achou o texto? Ele diz assim: e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de lhe abrir os selos, porque, falando de Jesus, porque foste morto, e com o teu sangue, com o sangue de Cristo, amém? Ele compraste para Deus. Essa palavra comprar para Deus é ir ao mercado e comprar, amém? E foi o que Jesus fez, amém? Ele veio ao mercado e nos comprou.
E de que mercado ele nos comprou? Do mercado que era um mundo, que era um mercado de escravo, onde o homem se tornou escravo e servo de Satanás. Então ele veio nos comprar nesse mercado de escravo no qual o homem pertencia, porque o homem estava no seu império, na sua autoridade, no seu poder, no domínio das trevas. Então Jesus, ele veio nos comprar e nos comprou com o seu sangue, amém? E ele diz, nos comprou para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituísseis reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, Então você observa que Jesus, ele nos libertou, ele nos resgatou, porque ele nos comprou, e nos comprou com o sangue do seu Filho, amém? Nos comprou do mercado de escravo, onde o homem era escravo de Satanás, estava sobre o seu domínio, sobre a sua influência, sobre o seu poder, sobre a sua autoridade, e ele nos compra, ele nos liberta, ele nos resgata dessa posição de escravos, e nos coloca no seu reino, no reino do Filho do seu amor. Mas quando ele nos compra e nos coloca nesse reino, ele não nos coloca no reino para ser escravo, mas ele nos coloca no reino para sermos reis e sacerdote e reinar sobre a terra. Então ele nos comprou de volta e nos comprou para ter domínio, para ter autoridade, amém? Ele nos restaurou a autoridade perdida lá no Éden, quando Deus havia feito o homem à sua imagem e semelhança, e tinha dado ele o domínio sobre as obras das suas mãos, amém? Então ele nos tira do império, ele nos liberta, ele nos resgata, ele nos compra, e não nos faz escravo, e nos faz reis e sacerdotes, amém, queridos? Em Romanos 8, 17, ele diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então nesse reino nós somos herdeiros como Cristo, herdeiros do mesmo reino como Cristo, amém? Herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Agora sim, Romanos 5,17, ele diz, aquele que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, amém, queridos? Então observa que nós fomos tirados de um império de trevas, fomos colocados no reino do Filho do seu amor, mas para sermos reis e sacerdotes, para reinarmos sobre a terra, amém? Não para ser um escravo nesse reino, mas para ser um herdeiro e um co-herdeiro com Cristo Jesus, que é o nosso irmão, amém? Aquele que recebeu a abundância da graça e dom da justiça, não vai reinar quando for para o céu, vai reinar em vida, vai reinar hoje, aqui nessa terra, amém, queridos? Aleluia! Mas observa que nós dominamos, nós temos autoridade sobre os espíritos malignos, sobre a enfermidade, mas nós não dominamos e temos autoridade uns sobre os outros nesse reino. No império é que as pessoas tinham domínio e autoridade umas sobre as outras, naquele no qual nós pertencíamos, amém? Mas nesse reino, uns com os outros, nós servimos. Nesse império, nesse reino, nós dominamos sobre as coisas, mas servimos uns aos outros, amém, queridos? Aleluia! Não desejamos uma posição mais elevada um que o outro, amém? Pelo contrário, nós servimos uns aos outros, amém? Esse é o sentimento e essa é a característica de personalidade do reino de Deus. No reino das trevas ou no império das trevas, o sentimento e a característica de personalidade é outra. É a altivez, o desejo de se elevar, o orgulho e a soberba.
E nós vemos esse sentimento, e nós vemos essa característica de personalidade naquele que rege esse império, naquele que tem autoridade nesse império. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Ezequiel, no capítulo 28. Amém? Ezequiel, capítulo 28. Você está comigo? Oh, glória, Deus é bom. Ezequiel 28, amém? Aleluia. Ezequiel 28, versículo 17. Amém? Ele está falando aqui de Lúcifer. Amém? E ele diz assim: elevou-se o seu coração. A King James diz que o seu coração se tornou altivo e soberbo. A NVI diz que tornou-se orgulhoso o seu coração. Então está falando de Lúcifer, que o seu coração elevou-se por conta da sua sabedoria. Diz que se tornou altivo e soberbo. Diz que se tornou orgulhoso. Então observa que o sentimento e que a característica de personalidade daquele que rege o império das trevas, que é Lúcifer, que caiu da sua posição original, é o orgulho, é a altivez, é a soberba, amém? É o desejo de se elevar, de ser superior, porque foi isso que ele desejou. Ele desejou levar o seu trono acima do trono de Deus. Então observa que nesse império existe um desejo de ser grande, de aparecer, de dominar um sobre o outro, de ter autoridade um sobre o outro. Assim é no império, mas não no reino. Amém? Nós não estamos no império, nós estamos no reino. Amém? E nós vemos que lá no começo o homem foi picado pelo veneno do orgulho, pela serpente, e esse orgulho chegou no seu coração quando ele desejou, influenciado pela serpente, de ser como Deus. O seu coração se elevou, ele desejou aquilo, e quando ele deseja, ele se torna altivo, ele se torna orgulhoso, ele é envenenado com o veneno da serpente do orgulho, e aquilo chega ao seu coração. Agora o homem passa a ser altivo, soberbo, amém? Porque ele estava no império de trevas, influenciado pelo príncipe desse mundo, como o homem todo andava. Porque outrora nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, ou o espírito que atua nos filhos da desobediência, ou seja, tinha a influência do príncipe desse mundo, quando estávamos nesse império, amém? Mas a Bíblia nos diz, como nós lemos, que nós fomos retirados, fomos transferidos de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor. E aí, nas bem-aventuranças, em Mateus no capítulo 5, no versículo 3, ele diz: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino. Ou seja, se nós fomos transportados para esse reino do Filho do seu amor, é porque nós somos humildes de espírito, porque nesse reino são para os humildes de espírito. Amém? Nesse reino não tem lugar para arrogância, para altivez, para o orgulho, amém? Para a soberba, mas nesse reino o que predomina é a humildade. Amém? E nós vemos aquele que nos libertou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Ele diz que ele resiste ao soberbo e dá graça
aos humildes. Ou seja, ele resiste ao soberbo, aquele que deseja se colocar acima do outro. Isso é soberba, que deseja se elevar, está acima do outro, ele resiste. E esse resistir é se colocar em posição de batalha contra. Então ele se coloca, Deus, ele se coloca em posição de batalha contra aqueles que deseja estar acima do outro, se elevar acima do outro. Amém? Aleluia. E assim como nós vemos esse sentimento de orgulho, de altivez, de soberba no príncipe desse mundo, nós também vemos um sentimento e uma característica de personalidade no rei no qual nós fomos transportados. E em Mateus, no capítulo 11, no versículo 29, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Nesse reino não tem soberba, não tem o querer ser maior, mais elevado, mais altivo do que o outro. Nesse reino, o que predomina, o que rege é a humildade. Aleluia. E aí nós vemos na vida desse rei, nessa terra, ele usando com muita frequência a palavra não e nada. Ele diz: o meu ensino não é meu, a palavra que vos fala não é minha. Eu vim até essa terra para não fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Ou seja, ele nunca traz o crédito para si, ele sempre eleva o Pai, ele sempre aponta para o Pai. Sentimento de humildade. Amém? Eu não busco o meu próprio interesse, eu busco daquele que me enviou. Eu só não faço a minha vontade, eu faço daquele que me enviou. Esse ensinamento não é meu, é daquele que me enviou. A palavra que eu vos falo não é minha, é daquele que me enviou. Ele sempre exalta, ele sempre aponta para o Senhor e nunca para si. Amém? Humildade, sentimento de humildade. Amém? E eu quero abrir com você a Bíblia em Filipenses, no capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Você veio ouvir sobre humildade hoje. É uma vacina. Amém? Uma vacina para nós. E aí, em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3, a partir do versículo 3, ele diz assim: você chegou? Ele fala assim: nada façais por partidarismo. Amém? Trabalhar por pagamento, oportunidade de promoção. Isso significa partidarismo. E ele diz: ou por vanglória, ou seja, alta opinião de si. Ele não faz nada por partidarismo, trabalhar para receber alguma coisa em troca, ou vanglória, alta opinião de si mesmo. Amém? Mas ele diz: mais por humildade, considerando cada um dos outros superior a si mesmo. Ou seja, o sentimento de humildade considera sempre o outro maior do que si mesmo. Diferente do império, que deseja ser um maior que o outro. No reino não. No reino eu considero sempre o outro superior a mim. Que coisa mais linda. Meu Deus, palavra de salvação. Amém? E aí ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um que é do outro. Amém? Não olha só para o seu umbigo, mas olha para o outro. Se importe com o outro. E aí, ele falando sobre essa humildade, ele vai falar da humildade, o exemplo de humildade de Jesus, que é o versículo 5. Ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento de humildade
que houve em Cristo Jesus. Pois ele existia, subsistia em forma de Deus, e não julgou por usurpação ser igual a Deus, ou seja, usurpação. Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar com avidez. É isso que ele está dizendo. Amém? O ser igual a Deus não era algo que devia se apegar com avidez. Então ele disse que ele existia na forma de Deus, mas o ser igual a Deus não era algo que devia se apegar com avidez. E aí ele diz, versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou ou privou das suas forças. Amém? Assumindo a forma de quê? Assumindo a forma de servo. Amém? Assumiu a forma de servo. Queridos, não existe uma posição na terra que seja maior do que ser Deus. A Bíblia diz que ele existiu na forma de Deus e não se apegou ao ser igual a Deus. Antes assim se esvaziou, privou das suas forças e assumiu a forma de quê? Servo. Amém, queridos? Não existe posição maior que você possa ocupar que te impossibilita de servir, porque a humildade é vista no serviço. Tende o mesmo sentimento de humildade que houve em Cristo Jesus, que ele existia na forma de Deus, não se apegou por avidez de ser igual a Deus e veio como servo, e veio servir. Amém? Como é que eu vou saber que você é humilde, tem o sentimento de humildade? Quando eu vejo você servindo. Se eu não vejo você servindo, eu não sei se você é humilde ou não é humilde, porque a humildade é demonstrada no serviço. Temos que ter cuidado de não fazer do nosso dom altivez, soberba do nosso dom. Amém? Eu sou um mestre, eu só ensino a palavra, eu só sirvo servindo. Está fazendo do seu dom altivez, orgulhoso do dom que você tem. Você também é um mestre, mas você serve. Tu imagina Jesus. Jesus, ele tinha o Espírito sem medida. Jesus, ele foi apóstolo. A Bíblia diz em Hebreus que ele era o apóstolo. Amém? Enviado, o apóstolo da nossa confissão. Jesus, ele é o bom pastor, como diz em João 10. Ele foi o evangelista, ele andou por toda parte fazendo bem. Ele ensinava a palavra, pregava e curava. Amém? E ele foi pastor, profeta, apóstolo, evangelista, profeta, pastor e mestre. Todos os dons Jesus tocava. Amém? E Jesus não disse assim: eu não vou fazer isso porque eu sou apóstolo. Eu não vou fazer isso porque eu sou profeta. Não. Aquele que era apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, lavou os pés. Então temos que ter cuidado para não ensoberbecermos no nosso dom. Achar porque nós somos um mestre ou um profeta, eu nunca vou lavar um banheiro. Oh, Jeová dos crentes. Aquele que era apóstolo, aquele que era Deus, lavou os pés. Coisa de servo. Dos inferiores, quando chegava numa casa e os pés empoeirados, lavava os pés. Ele se humilhou daquela forma. Amém, queridos? Aleluia. Então temos que ter cuidado para não sermos altivos e soberbos no dom que Deus me chamou, e agora eu não faço mais nada, eu só sou profeta. Olha para mim, rapaz. Eu só sou mestre, eu só sirvo pregando a palavra. Não, queridos. Eu sirvo aonde precisa no corpo de Cristo. Amém? Aleluia. Eu não sou superior a ninguém. Amém? Mas eu estou aqui para servir uns aos outros. E aí nós vemos Jesus, e nós temos um exemplo prático, eu gosto desse exemplo também, do presidente do nosso ministério, do Ministério Verbo da Vida, Guto.
Sabe como ele começa? Ele começa lavando o cocô do cachorro do pastor Bande. Ele fazia isso, servia o Bande e cuidava do cachorro e lavava o cocô, limpava as fezes, as urinas do cachorro. Nós temos o nosso pastor Cláudio, que é uma grande bênção, amém? Servindo em eventos, desossando frango, amém? E ama fazer isso, se deixar ele fica embutido na cantina. Por quê? Porque não é só o pastor, eu sirvo aonde precisar. Eu não sou orgulhoso, não sou altivo no dom que eu tenho, somente só fazer aquilo, mas eu faço o que precisa ser feito. Se é para ajudar o diaconato a empilhar as cadeiras, se é para ajudar o diaconato a lavar o banheiro, se é necessário ir para o crossfit do Josia, vem. Amém? Eu não faço só aquilo que é o meu dom. Amém, queridos? Para eu não ficar altivo e soberbo com o meu dom, eu sirvo onde precisa ser servido. Amém? E aí nós vemos em Mateus no capítulo 20, Jesus ensinando isso a seus discípulos. Mateus no capítulo 20. Aleluia, Deus é bom. É uma vacina para a gente, amém, querido? Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20, ele diz assim, você chegou? Ele fala assim, então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino, esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ouvindo isto, os 10 indignaram contra os 2 irmãos. Observa que havia uma disputa, porque quando eles ouviram os 2 falando, a mãe falando, não tem nem coragem de pedir, tem que pedir a mamãe para pedir sentar um do lado do outro. E aí os 10 ficam revoltados quando a mãe fala, coloca um à direita ou à esquerda, ou seja, direita à esquerda, posição de autoridade, estaria sobre eles. E quando eles ouvem aquilo da mãe dos 2 irmãos, eles ficam revoltados, porque havia uma disputa entre eles de quem seria maior. Amém? E aí Jesus, ele diz, então Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiores exercem autoridade sobre eles, ou seja, é no império das trevas, é no mundo que tem governo e autoridade uns sobre os outros, não aqui, amém? Não aqui no reino. E aí ele diz, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muito. Amém? Então nós vemos o sentimento de humildade em Jesus, quando ele serve com a sua própria vida. Amém, queridos? E ele ensina aos seus discípulos, dominar, ter autoridade uns sobre os outros, não é no reino, é no império. Aqui o maior serve. Aqui a sua humildade é mostrada pelo serviço. Amém? Aleluia. Lá fora é assim, um domina sobre o outro, um tem autoridade sobre o outro, mas aqui não. Aqui nesse lugar tem ordem. Aqui nesse lugar o maior serve. Aleluia, que coisa linda. E é assim entre nós, meu irmão. Quem é o maior? É o que serve. Eu estou aqui para servir você, e você está aí para me servir.
Amém? Sem altivez, sem soberba, sem arrogância não, me fugiu a palavra, orgulho. Amém? Mas com humildade, servindo uns aos outros. Amém? E aí nós vemos em João 13 também, João 13, quero ler com você. Jesus continua a ensinar aos seus discípulos, a partir do versículo 1. Amém? Aleluia. Ele diz assim, você achou? João 13, a partir do versículo 1, ele diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltaria para Deus, levantou-se da ceia, tirou sua vestimenta da cinta e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Então era o costume, as pessoas andavam muito naquele período e não tinha pavimento nas ruas, era de terra e de sandália que eles caminhavam, os seus pés ficavam sujos. E aí quando se chegava em uma casa, o servo daquela casa vinha lavar os pés daquele convidado, daquele que chegou. E Jesus ali na ceia, vendo que ninguém havia se levantado para lavar os pés de ninguém, ele ensina aos discípulos, o maior, o que era Deus, lá pega a sua toalha, tira a sua cinta e começa a lavar os pés dos discípulos. Amém? E aí ele diz, no versículo 5, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Aproximou, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus, o que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, lava logo o corpo todo. Então, Senhor, respondeu Jesus, disse-lhe, versículo 8, disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se não te lavares, não tem parte comigo. Versículo 9, então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de se lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E aí versículo 12 ele diz, depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o servo e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabes estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então ele diz, vocês me chamam de Senhor, me chamam de Mestre, e eu sou, amém? Mas eu como Senhor e como Mestre, eu lavei o pé de vocês, e agora eu sou o exemplo. Se o Senhor fez isso, vocês que são enviados, devem fazer a mesma coisa, e vocês devem praticar, agora que eu já ensinei a vocês, amém? E o que nós fazemos? Nós servimos uns aos outros, amém, queridos? Servimos uns aos outros, porque nesse reino, o sentimento que nós temos e a característica de personalidade é de humildade, e a humildade, ela vai ser vista no serviço, amém, queridos?
Aleluia. E aí, olha só o que o apóstolo Paulo diz em Hebreus, em Romanos, no capítulo 12, versículo 16. Romanos, capítulo 12, versículo 16. Amém? Você achou? Ele diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ele diz, olha o que ele está falando, tende esse mesmo sentimento uns com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, cede de boa vontade à humildade. Ele diz que o sentimento que nós devemos ter um com os outros é o sentimento de humildade, de servir uns aos outros, e não de orgulho. Amém? Mas o sentimento que nós devemos ter é um sentimento de humildade. Amém? E o apóstolo Paulo, ele diz, não fazeis nada por partidarismo ou vanglória, mas com humildade. Amém? E nós temos um exemplo em Filipenses capítulo 2, ele fala sobre isso. E quando nós vemos o contexto dele falar isso, e eu quero abrir com você, no capítulo 1 de Filipenses, ele está tratando de umas pessoas que pregavam a palavra por vanglória e por partidarismo. E lá em Filipenses, no capítulo 1, esse texto eu quero ler com você, no versículo 12, olha o que ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, eu estava preso, amém? De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, de maneira e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam a falar com mais desassombro a palavra de Deus. Estava preso, e os irmãos agora pregando a palavra com mais coragem, com mais força. Amém? E aí ele diz: alguns efetivamente, versículo 15, proclamam a Cristo por inveja e porfia, disputa. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Ou seja, tinha aqueles que estavam pregando a palavra porque o apóstolo Paulo estava preso, com mais desassombro, cooperando com o evangelho, cooperando com o apóstolo Paulo que estava preso. Mas outros, porque Paulo estava preso, estavam pregando por disputa, por vanglória, por partidarismo, para ser mais elevado do que Paulo, ser melhor do que o apóstolo Paulo. Amém? E aí ele diz: este por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, por partidarismo, por vanglória, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também como com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Observa que aqui o apóstolo Paulo diz: que importa? O que importa é que o evangelho está sendo pregado. Mas observa que uns pregavam porque Paulo estava preso e queria cooperar, sabia que estava preso, então vamos cooperar com o apóstolo Paulo. Outros não, porque o apóstolo Paulo estava preso, pregava por discórdia, por partidarismo, querendo aparecer, por vanglória. Amém? E você observa que o apóstolo Paulo não adverte a eles o ensinamento, como fez com Gálatas. Ele diz em Gálatas: aquele que prega uma palavra diferente daquela que eu preguei, seja anátema. Se alguém pregar, ou até mesmo eu, ou um anjo, pregar uma palavra diferente daquela que eu anunciei, seja anátema, seja amaldiçoado. Porque estava pregando em Gálatas uma doutrina que não era sã doutrina, era uma doutrina errada, eram ensinamentos errados. Aqui não.
Aqui, pastor Paulo, o que importa? A palavra está sendo pregada. Ou seja, era uma doutrina correta. Tinham feito rema, tinham feito a escola de ministro. Mas a motivação era querer aparecer. Era ser altivo. Era soberba. Era o orgulho. E sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Em Mateus no capítulo 6, quando você dá esmola e quer aparecer, você já recebeu sua recompensa aparecendo. Quando você ora e quer aparecer, você já recebeu a sua recompensa. Então quando você prega a palavra, coisa ilícita, mas porque quer aparecer, porque quer ser maior do que o outro que está aqui, porque quer ser maior que aquele que ministra lá no DI, como eu sou melhor que ele, recebeu a recompensa, foi visto. Não tem recompensa nenhuma eterna. Já recebeu os 3 tapinhas nas costas? Parabéns. Porque a nossa motivação, ela pode ser percebida pela palavra. Diz que a palavra de Deus, ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta para dividir alma e espírito, juntas e medula, e para discernir a intenção do coração. Como é que está teu coração? Alinhe a palavra. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no capítulo 10, capítulo 5, não sei, olha. 2 Coríntios, deixa eu achar aqui, porque não estava no script. 2 Coríntios capítulo 5, 10. Ele diz: porque importa que todos nós compareceremos. Essa palavra comparecer é tornar conhecido o que está oculto. Porque importa que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Ou seja, comparecer, tornar conhecido aquilo que está oculto. Ou seja, diante do tribunal de Cristo, aquilo que você fez por altivez, por orgulho e por soberba, vai aparecer, vai ser visto a sua obra. E aí sabe o que vai acontecer? Porque você fez querendo aparecer, vai queimar e não gera galardão eterno. Porque o que você fez era só para aparecer, e aí você já recebeu, parabéns, os 3 tapinhas nas costas. Quando chegar diante do tribunal de Cristo, da palavra que se fez carne, e Ele for julgar as suas obras, e porque você pregou querendo aparecer, queima e não gera recompensa nenhuma eterna. E aí a Paulo diz no versículo 11: conhecendo o temor do Senhor, ele diz, e assim conhecendo o temor do Senhor, qual o temor do Senhor? Que eu vou ser visto, eu vou ser descoberto diante dele. Tudo que está oculto vai aparecer, toda a motivação vai ser vista. E ele conhecendo o temor de Cristo, que eu vou ser virado do avesso diante do seu tribunal, ele diz: persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Eu quero ser reconhecido diante de vocês, como eu vou ser reconhecido diante de Deus. Assim como vai ser revelado no tribunal de Cristo a minha motivação, eu quero hoje ser dessa mesma forma, para quando chegar naquele dia, eu não ter surpresa nenhuma, porque como eu vou ser diante do tribunal, virado do avesso, minha motivação toda mostrada, eu sou agora, porque esse é o meu temor, porque eu vou ser virado do avesso diante do tribunal de Cristo. Então o que eu faço hoje, com motivação errada, vai ser reconhecido. Amém? Então isso traz temor para mim, para eu não me orgulhar, para eu não ser altivo, para eu não ser soberbo, para eu servir de motivação correta. Amém? E temos que ter cuidado, porque o apóstolo Paulo diz a Timóteo: eu não tenho ninguém com o mesmo sentimento que você, que não busca os seus próprios interesses,
mas o interesse dos outros. Ele diz isso aos Filipenses no capítulo 2. Eu não tenho ninguém como Timóteo, que não busca o seu próprio interesse, mas o interesse do Senhor. Amém? Mas no final da sua carta a Timóteo, ele fala: ei, permaneça naquilo que você tem aprendido. Não faça nada com partidarismo ou parcialidade. Tenha cuidado de permanecer, porque é possível começar bem, com humildade, servindo, e nesse meio do caminho a serpente jogar o seu veneno de orgulho, de soberba, de altivez, e eu não terminar bem. Você lembra de Saul? O profeta Samuel, depois dele ter oferecido sacrifício no lugar de Samuel, Saul era rei, ele não oferecia sacrifício. E Samuel se demora um pouco, ele oferece sacrifício. E depois, quando o Senhor diz para ele trazer juízo sobre o povo, destruir as ovelhas e os povos, ele separa as melhores ovelhas e separa o rei. E quando Samuel aparece para ele e diz: você se via pequeno, você lembra? Você se via pequeno e pela unção você reinou sobre todo Israel. Ou seja, Saul, ele se via pequeno, ele não se via capaz, ele confiava no Senhor, mas chegou um momento que ele foi picado pelo veneno da serpente e ele se tornou altivo, soberbo, orgulhoso, a ponto agora de poder oferecer sacrifício, o que não era para ele fazer, e obedecer parcialmente ao Senhor. Não preciso depender dele. Aleluia. Não, meu irmão, independente da sua posição, independente do tempo que você pregue a palavra, independente de tantos anos que você tenha na igreja, continue dependendo dele. Moisés era um exemplo dessa humildade, dessa mansidão. Seu sogro dá um conselho para ele, o que ele faz? Acata. Ele não se achava digno para falar diante do faraó. E nós vemos quando o Senhor, ele tinha uma causa, ele não sabia resolver, ele ia diante do Senhor. Senhor, o que eu respondo a esse povo? O que eu falo para esse povo? Eu não sei o que fazer. A minha dependência é sua. Eu só quero te agradar. Eu só quero fazer aquilo que está no teu coração. Sentimento de humildade. Amém, queridos? Continue sempre dependendo do Senhor, independente da experiência, do tempo que você tem de igreja. Continue dependendo do Senhor. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Chore, querido. Não sei o que vocês vão cantar, não. Canta aí. Jesus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.